Olá, meu nome é Andrei Cunha, eu sou professor de japonês da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje eu queria mostrar para vocês um livro que eu traduzi, que está sendo lançado agora pela editora Bestiário Class de Porto Alegre. O livro se chama Poemas do Japão Antigo. Então, esse livro é uma seleção de poemas que pertencem a uma antologia poética japonesa chamada Kokin no Akashu, que foi organizada na antiguidade, no Japão, pelos nobres da corte do que hoje a gente chama Kyoto, da cidade de Kyoto. O livro ele é organizado em diferentes partes. A primeira parte é uma introdução que eu escrevi, dando o contexto histórico, explicando um pouquinho de como é que funcionava a poesia japonesa da época. Eu faço alguns comentários sobre a minha tradução, porque esse tipo de poesia que eu vou mostrar para vocês mais adiante não é um tipo de poesia com a qual a gente esteja acostumado no Brasil. A gente está mais acostumado, quando a gente fala de poesia japonesa no Brasil, a gente está mais acostumado com o haikai. Depois da minha introdução, vem em seguida um texto chamado Prefácio em Hiragana, que é de autoria de Kino Tsurayuki, que é um dos poetas representados na antologia. Além de ser um dos poetas da antologia, ele também foi um dos compiladores do Kokin no Akashu. No Prefácio em Hiragana, ele explica a origem do poema japonês e ele estabelece tipologias de poemas e regras de poética que mais tarde seriam de grande influência nos poetas posteriores. Esse texto que ele escreveu é considerado como o texto fundador da poética japonesa. E a literatura japonesa é uma das poucas literaturas do mundo que tem uma poética fundadora por escrito. Esse texto é a primeira vez que ele está disponível integralmente em um livro comercial no Brasil. E, além disso, essa poética faz referência diretamente aos poemas que vêm depois. Então, ela vem acompanhando os poemas que vêm depois na mesma edição. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Depois, em seguida, tem os 20 livros que compõem o Kokin no Akashu. Eu selecionei alguns poemas para representar cada um dos livros. O primeiro livro é a Primavera 1. Porque tem tantos poemas de primavera que não cabem todos num livro só. A Primavera tem 2 livros. A Primavera 1 é uma característica desse livro que ele vai acompanhando uma evolução. Aqui, no caso, é uma evolução cronológica. Então, ele descreve o início da primavera no livro 1 e, a partir do livro 2, Primavera 2, ele vai descrever o que acontece do meio da primavera para o fim. Vai acompanhando as mudanças das estações. Então, duas coisas que surgem logo no início da primavera clássica japonesa e que anunciam a primavera são a flor de ameixeira e o rouxinol. Eles estão aqui representados. Depois, dentro dos poemas do livro, o rouxinol, o degelo, a ameixeira são mencionados. Aí vamos para o livro 2. O livro 2, então, é do meio da primavera para o fim. Primavera 2, e aí já surge a sakura, que é a flor de cerejeira, que ela desabrocha depois da flor de ameixeira. E aí vocês vão notar que o livro é diagramado de tal maneira a dar destaque para os poemas traduzidos em português, com uma letra maior e com a tipografia mais forte. E ao lado vem notas explicativas, uma tipografia mais discreta, e aí, além disso, ele ainda inclui o poema em japonês, aqui do lado, e a transcrição do poema, sempre. Alguns poemas também têm ilustrações, por exemplo, essa ilustração aqui é do poeta que é o autor do livro, do poema que está nessa página. Aqui nós temos uma ilustração de Ono no Komachi, que é uma poeta autora do poema que está nessa página. Aqui tem uma explicação sobre o poema. O livro todo ele é estruturado assim. Às vezes aparece alguma flor que eu quero comentar mais, então às vezes aparece uma ilustração para mostrar como é que a aparência das flores que são mencionadas nos poemas. O livro 3 é o verão, e o símbolo mais importante do verão na poesia clássica japonesa é o kuko, que está aqui representado nessa página. Depois a gente tem o outono,
Temos uma parte que é a sequência do Tanabata, em que eu traduzi todos os poemas de outono que se relacionam ao Festival do Tanabata, que é comemorado no Brasil também. E também vem com notas explicativas, explicando para um leitor brasileiro qual o significado do Tanabata. E assim por diante. Depois dos livros de estações, o último é o inverno. Depois dos livros de estações, a gente passa para os livros que não são relacionados ao ciclo dos eventos do ano, e sim ou a cerimônias do palácio ou as situações amorosas. Então, por exemplo, aqui viagens, então tem poemas de adeus. Depois a gente tem poemas de adivinhações, que eles chamam o livro dos nomes de coisas. E aí começam os livros dos amores. O livro 11 é Amores 1, e aí ele vai até o livro 15 com Amores 5, contando as diferentes etapas de um relacionamento amoroso, em ordem da evolução do sentimento amoroso. Amores 3, Amores 4, Amores 5. Depois a gente ainda tem Lamentos e outras formas, fecha o livro, volume 19, e o volume 20, o livro 20, são os poemas do Departamento Imperial de Poesia. Então o livro está estruturado dessa maneira. E no final a gente tem as referências, e ainda tem um índice onomástico biográfico, no qual eu menciono o nome dos poetas e dou o número do poema para a gente procurar depois lá dentro do corpo do livro, onde é que estão os poemas de cada poeta relacionado aqui com a sua breve biografia, em ordem alfabética, para a gente não se perder. Bom, era isso então. Eu apresentei aqui um livro que eu traduzi, que está sendo lançado pela editora Bestiário Class de Porto Alegre, Poemas do Japão Antigo. Eu sou Andrei Cunha, professor de japonês da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.